E se eu te dissesse que você provavelmente se comunica muito pior do que você imagina? Ao longo da minha carreira eu treinei centenas de pessoas em como se comunicarem de maneira eficaz no mundo corporativo. Algumas delas trabalhavam com vendas, algumas delas faziam apresentações, algumas delas foram responsáveis por levantar investimentos de bilhões de reais. E o que elas tinham em comum, apesar de trabalhar com esse tipo de coisa o tempo inteiro, é que elas se comunicavam muito, mas muito, mas muito mal. E a razão pela qual isso acontecia é porque elas, assim como a grande maioria das pessoas que eu conheço, elas falam muito antes de compreender o contexto no qual elas estão. E se você quer ser um bom comunicador, você precisa compreender em 3 dimensões diferentes qual é o contexto em que você está antes de você sair falando por aí um monte de coisa que vai ser a coisa errada para começo de conversa. Dimensão número 1. Vamos imaginar que alguém chega pra você e fala assim, pô, me conta um pouco do seu trabalho, o que é que você faz? Talvez a sua reação inicial seja dizer o seu cargo, eu sou um gerente, eu sou um vendedor, eu sou coordenador, eu sei lá o que você é. E realmente em muitos casos isso vai ser bastante satisfatório. Mas você há de convir que em muitos casos isso não é exatamente a resposta que a pessoa quer ouvir. Se for a senhora sua avó que tá perguntando, talvez o seu cargo não signifique muito pra ela, talvez ela precise de uma explicação um pouco mais simplória. Se for um colega seu que tá te perguntando isso, talvez que ele quer saber um pouco mais relacionado às suas atividades exatamente, e não exatamente ao cargo que você tem. Diferentes pessoas têm diferentes capacidades de compreensão e interesse no que ela está querendo saber em relação àquilo. Então, se você não leva em consideração com quem é que você está falando, a sua capacidade de se comunicar de forma efetiva, ela fica extremamente reduzida. E esse é um erro que as pessoas comumente cometem. Elas, na hora de se comunicar, elas simplesmente ignoram quem é a pessoa que está ouvindo e simplesmente saem falando um monte de coisa da cabeça dela sem pensar, será que a pessoa que está me perguntando isso quer saber isso? Será que ela entende o que eu estou dizendo? Será que esse nível de detalhe é o suficiente para satisfazer o que ela está me perguntando? Ou eu preciso ser mais simples ou eu preciso ser mais complexo? Todas essas questões vão ser altamente influenciadas pela pessoa com quem você está se comunicando. E você compreender isso é fundamental para você se comunicar com excelência. O que me leva à dimensão número 2. Vamos imaginar que você está conversando com seu colega de trabalho e ele fala para você assim, cara, esse sistema da empresa é muito ruim. Na cabeça dele, ele pode estar sendo muito claro. Eu não tenho como ser mais claro que isso. O sistema da empresa é muito ruim. Bastante claro, bastante direto e bastante específico. Mas tem um problema. O que exatamente significa ruim? Ruim é um troço meio vago, é um troço meio subjetivo. Por que esse troço é ruim? O que está por trás disso? Talvez ruim significa que ele é lento e demora demais para fazer as tarefas que ele precisa. Talvez ruim signifique que a usabilidade ela é muito burocrática, cheia de clique, enfim, é confusa, ele não sabe muito bem como é que usa aquele troço, demora demais, a curva de aprendizado é enorme. Talvez signifique que existem algumas funcionalidades que ele gostaria de utilizar e elas não estão disponíveis no sistema atual. Existe uma infinidade de coisas por trás disso, mas na fala dele isso não aparece. E se você não esclarecer o que é que a pessoa está dizendo, você nunca vai saber. E esse é um problema que as pessoas frequentemente têm. Elas não olham de maneira crítica porque está sendo dito e elas não olham de maneira específica, com foco em compreender de maneira profunda o que está sendo falado. E isso faz com que, obviamente, a compreensão fique extremamente limitada. Na hora que você parar para pensar um pouco mais sobre o que foi dito, você fala assim, pô, verdade, né? Ele falou que o sistema é ruim, mas eu não sei o que isso significa na prática. E com tudo isso, como é que você espera se comunicar de maneira adequada com qualquer pessoa, se você não está nem ouvindo o que ela está falando de maneira adequada? Uma forma maravilhosa de você resolver esse problema é usando uma palavra mágica chamada exatamente. Porque se você virar para a pessoa e falar assim, por que o sistema é ruim? Soa um pouco acusatório, a pessoa pode ficar um pouco defensiva. Ah, cara, é ruim porque é ruim, cacete, eu tenho o meu direito de achar que o sistema é ruim, seu escroto. Esse não é o resultado que você quer. Mas quando você pergunta para a pessoa como exatamente o sistema é ruim, você coloca ela num lugar diferente, a pessoa fala assim, realmente, né? Ruim pode significar várias coisas, e eu acho que eu não fui claro em relação ao que isso significa, então eu vou especificar. Na hora que você usa exatamente para perguntar para a pessoa o que ela está dizendo, isso é uma coisa que desarma elas frequentemente de colocar numa posição defensiva, que não só vai te levar onde você quer, mas que vai soar extremamente inteligente, diga-se de passagem. O que me leva à dimensão número 3. Você provavelmente já presenciou na sua vida uma apresentação no trabalho que era infinita. A pessoa falava sem parar, trouxe um monte de detalhes completamente sem sentido. E você ficava se perguntando, meu Deus, quando é que esta porcaria vai acabar? Eu quero morrer, socorro, deixa embora daqui. Uma das grandes razões pelas quais isso acontece é porque este ser humano saiu colocando na apresentação um monte de informações na cabeça dela sem se preocupar com a coisa mais importante que é
o que é que eu quero deste troço. Muitas pessoas, quando vão fazer apresentações, elas simplesmente saem apresentando um monte de aleatoriedade, mas elas não se perguntam de maneira profunda o que exatamente eu quero tirar desta situação. E aí, quando elas não fazem isso, elas têm dificuldade de selecionar as informações mais relevantes. Se o que você quer é persuadir a sua audiência a seguir um dado curso de ação, então você precisa se perguntar, o que a minha audiência precisa ouvir para elas saírem convencidas desse troço que eu quero? Se você quer simplesmente informar, a pergunta é, beleza, o que exatamente a minha audiência precisa saber sobre este assunto aqui? E esse tipo de análise é uma análise que frequentemente é muito pouco feita. As pessoas simplesmente não pensam no que elas estão fazendo, elas simplesmente saem falando, se comunicando sem pensar muito no objetivo delas. Isso é particularmente grave quando você tem aquela briga que, sei lá, duas pessoas estão discutindo e chega uma hora que a discussão começa a tomar proporções maiores, chega uma hora que elas começam a se perguntar assim, cara, por que a gente está discutindo isso? Eu nem sei mais por que a gente está falando sobre esse assunto. Exatamente, porque você perdeu a clareza do que é que você quer. Então, se você quer se comunicar de maneira eficaz, você precisa sempre ter em mente qual é o seu objetivo e direcionar a sua fala de acordo. Porque, spoiler, não adianta você ter razão sobre algo que não vai te levar aonde você quer. Porque, afinal de contas, quando essas coisas faltam, você vai ter um grande problema de prolixidade, que é uma coisa devastadora que faz você ser a pessoa mais chata que aquele ser humano que está conversando com você já encontrou na vida. E se você quer ter certeza de que você não é uma dessas pessoas, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou te mostrar como ser uma pessoa objetiva e nunca mais na sua vida ser um indivíduo prolixo.